machuca na hora de puxar, é uma bênção. Glória a Deus. Irmão Gustavo vai filmar aí hoje, não está? Aleluia. Meus queridos, mais uma vez a paz do Senhor. É uma alegria estar com os irmãos aqui esta noite. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos, as irmãs, ao pastor Valdeci, aos obreiros, a todos os irmãos da igreja, pelo carinho e pelo privilégio que os irmãos me deram de poder estar aqui esta noite. Eu sei que para mim é um privilégio grande e o carinho dos irmãos que nos proporcionaram esta oportunidade de estar aqui juntamente com a igreja. Eu quero ler com os irmãos os textos bíblicos do nosso tema desta noite. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 13, versículo 14 e também o versículo de número 15. Glória a Deus. Nós já lemos aqui na introdução do culto esses 3 versículos e nós vamos ler mais uma vez. Imagino que todos os irmãos encontraram, e quem não encontrou pode aproveitar o telão aqui, que já está de um tamanho bom para os irmãos visualizarem. Amém? Eu vou ler pelo telão então, porque todo mundo lê uma versão só. Êxodo capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Versículo 14: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Versículo 15: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Nós já sentimos a presença do Senhor esta noite. Não é nenhuma hipocrisia quando nós falamos que temos a convicção de que Deus está conosco aqui esta noite, está recebendo a adoração dos nossos irmãos. Eu quero aproveitar o texto bíblico que o Senhor tem dado como tema para as nossas irmãs nesses 3 dias de congresso, para trazer à igreja do Senhor um assunto importante. Eu pretendo não me desviar muito do tema, mas vou falar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. No capítulo de número 3, começa de forma mais intensa um relacionamento entre Deus e o seu servo Moisés. Esse relacionamento de Deus com Moisés, neste episódio que nós estamos lendo, ele já é um relacionamento de quase 80 anos. Não era um relacionamento que começou no capítulo 3 do livro de Êxodo. Este relacionamento começa entre Deus e Moisés cerca de 80 anos antes, porque quando Deus chama Moisés, eu envia a terra do Egito para libertar Israel, Moisés já estava com 80 anos de idade. Se nós dividirmos a história de Moisés em 3 capítulos de 40 anos cada, nós poderemos tirar algumas lições importantes, mas eu quero focar bastante nos últimos 40 anos da vida de Moisés. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele divide-se entre o milagre de Deus ao seu nascimento e a sua preservação, e o tempo que ele passa na casa de Faraó, até o dia em que ele assassina um egípcio e precisa fugir do Egito. Deus traz Moisés para o povo de Israel de maneira tão poderosa e tão espetacular, porque nos dias do nascimento de Moisés havia uma ordem por parte do maioral do Egito, que todos os meninos que se nascessem dos hebreus deveriam ser mortos. E Moisés, ele nasce exatamente no meio do fogo cruzado. Quando a ordem já havia sido dada,
quando não se podia mais voltar atrás, quando alguns das crianças, meninos do povo de Israel já estavam morrendo, quando as parteiras eram orientadas a dar informação ao governo egípcio que toda vez que se nascia um homem, um varão, para que pudesse tirar-lhe a vida, Joquebede, a sua mãe, tem Moisés em casa. Em casa ela consegue escondê-lo pelo período de aproximadamente 3 meses. Depois de 3 meses passa a ser impossível esconder um bebê dentro de casa. Bebê chora, bebê faz barulho, bebê chama atenção, e aquela mulher não tem outra opção senão apelar para o milagre de Deus. Segundo o relato bíblico, Joquebede sabia que Moisés era precioso e formoso aos olhos do Senhor. Ela arrisca certamente uma das atitudes mais difíceis para que um pai ou uma mãe possa tomar. Hoje nós ouvimos o texto bíblico a respeito de Abraão levando Isaac, seu filho, para sacrifício. Abraão tinha uma promessa conhecida. Abraão recebeu de Deus a promessa de que em Isaac ele seria feito uma grande nação. Abraão tinha recebido anjos da sua casa. Ele tinha falado com ele que Sarai, sua mulher, com 89 anos de idade, iria engravidar. Com 90 anos de idade ela seria mãe, dali nasceria o filho da promessa. Abraão tinha uma consciência de que aquele pedido de Deus era um pedido extremo, que a sua fé seria testada até o limite, mas a convicção de que ele voltaria com Isaac do Monte Carmelo de volta para sua casa era tão grande, que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz que pela fé, Abraão leva Isaac para ser oferecido em sacrifício a Deus, porque ele cria que até mesmo dentre os mortos, Deus tornaria a trazê-lo. Abraão tinha esta convicção, e isso ficou claro quando ele olha para os jovens que foram com eles e diz: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir até o monte para adorar. E havendo adorado, nós tornaremos para vós. Nós quem? Se Isaac ficaria morto em cima do monte, era a convicção de que ele obedeceria à vontade de Deus, e que Deus jamais voltaria atrás a sua palavra, de que em Jacó, Abraão seria feito, em Isaac, Abraão seria feito uma grande nação. Joquebede não tinha a mesma promessa da parte de Deus. Amrão, pai de Moisés, não tinha a mesma promessa da parte de Deus, mas tinha uma fé que era inabalável dentro do coração, sabendo que aquele rapaz, aquela criança, aquele varão que havia nascido era precioso aos olhos do Senhor. E se é precioso aos olhos do Senhor, existe algo preparado de Deus para ele, que mesmo que os olhos materiais não enxerguem, mesmo que as possibilidades sejam diminutas, mesmo que tudo esteja indo ao contrário, mesmo que o vento sopre no sentido contrário, mesmo que as ondas se levantem, mesmo que as dificuldades possam parecer intransponíveis, a fé nos faz crer que, se é precioso aos olhos do Senhor, deixa que o Senhor cuide daquilo que lhe é precioso aos olhos. Ela pega aquele rapazinho, aquela criança de 3 meses, coloca dentro de um cesto betuminado, tampa-lhe a boca e bota-o na beira do rio, aonde existiam crocodilos, ou existem até hoje, de tamanhos muito grandes. A possibilidade de Moisés morrer devorado por um crocodilo, ela era uma possibilidade eminente, exceto se de fato era ele precioso aos olhos do Senhor. Assim a Bíblia começa a mostrar-nos Deus trabalhando de forma gloriosa na vida daquela criança, de modo que Deus leva a filha de Faraó para banhar-se, enquanto a mãe de Moisés colocava o menino à beira do rio. O seu choro provavelmente dentro daquele cestinho chama a atenção da filha de Faraó, que ao buscar o cesto e abrir o cesto, enxerga o menino dos filhos dos hebreus e diz: este eu vou levar para casa para criar. Mas o mesmo Deus Todo-Poderoso
que tinha feito como que sua mãe lhe colocasse à beira do rio, que tinha levado a filha de Faraó para encontrar o cesto do rio. Ele vai e enche Miriam, ele fala com ela, vai lá e oferece serviço de amamentação para a filha de Faraó, oferece serviço de ama. Ela não tem leite no peito para cuidar desta criança. As hebreias têm várias, que são mães de filhos que morreram, são mães que perderam os filhos. Tem um monte de mulher no meio das hebreias que está com o peito cheio de leite e vai ser uma boa ama para esta criança que ela achou aí agora. E quando Miriam vai lá e oferece o serviço, o mesmo Deus que leva a princesa até o rio abre-lhe o coração e o serviço está completo, porque Moisés volta para ser criado na casa de Arão, Joquebede, sua mãe, e o Senhor começa a trabalhar-lhe. Diz a Bíblia que ele é ensinado, mas quando ele é desmamado, ele é levado até o palácio do Egito, entregue a filha de Faraó. No palácio do Egito, aprove Deus fazer como que aquele jovem fosse treinado em toda a ciência do Egito. Disse Estevão enquanto pregava que Moisés foi treinado em toda a ciência que havia no Egito. Moisés aprende a olhar para as estrelas e conhecer o caminho que precisava por se passar. Ele consegue olhar para as estrelas e ter noção de norte, de sul, de leste, de oeste. Ele consegue olhar para o céu estrelado e ter noção de distância. Moisés é treinado em arte de guerra, Moisés é treinado em artes marciais, Moisés é treinado em matemática, em física, Moisés é treinado na arte de escrever. Moisés torna-se alguém que estava extremamente capacitado para muitas e muitas empreitadas, exceto para tomar conta do povo de Deus, porque para fazer o que Deus tinha proposto na vida de Moisés, não adiantava ser um bom matemático. Para fazer o que Deus tinha proposto na vida de Moisés, não adiantava ser um bom guerreiro, manusear bem uma espada, um arco e flecha ou uma lança. Para fazer o que Deus tinha na vida de Moisés, não adiantava saber escrever em egípcio, em babilônico, em outras línguas conhecidas da época. Para fazer o que Deus tinha na vida de Moisés, precisava de um treinamento mais específico, precisava de algo mais profundo. Mas a verdade é que Deus vai preparando a vida daquele homem de forma que nem ele mesmo sabe para que estava sendo preparado, mas tinha uma fé que lhe nasceu dentro do coração enquanto era amamentado por sua mãe, que nunca mais alguém conseguiu arrancá-la. Moisés, quando está próximo dos seus 40 anos, ele começa a sair para ver o que acontecia. É quando ele começa a sentir a dor do povo de Israel. Ele estava vendo o povo sendo ali humilhado porque estava escravizado, e aquilo começa a doer dentro do coração. Não sei se os irmãos obreiros já sentiram algo parecido na vida. Não sei se você já passou em algum lugar e viu alguém sendo maltratado pelo pecado, e o coração começa a doer dizendo: ai Deus, porque este pobre coitado está escravizado desse jeito aqui. Ai, quem dera se eu pudesse fazer alguma coisa por ele. Eu imagino que alguma vez o coração da igreja já deve ter doído. Quando passa na rodoviária e ver alguém em condição miserável, precisando de um alimento, precisando de um casaco para o frio. Doído quando passa no meio do lugar, numa rua, e vê as meninas novas se prostituindo e as mais idosas também ali se prostituindo. Doído quando passa num determinado lugar e você não pode entrar sem pedir permissão ao chefe da boca, porque ele toma conta daquele lugar. E os adolescentes, as crianças 10, 12, 13, 14, 15 anos de idade estão mergulhados nas drogas, escravizados por aquele vício maldito. Eu imagino que o coração da igreja deve ter doído. Se o seu coração já doeu por isso, talvez você entenda um pouquinho do que aconteceu com o coração de Moisés, quando ele viu os hebreus sendo chicoteados pelos egípcios para que pudesse trabalhar como escravo. Ele então começa a tomar uma atitude, mas numa dessas atitudes ele é intempestivo e ele acaba por matar o egípcio. E quando o egípcio que ele mata tem um corpo descoberto, ele precisa fugir do lugar onde
onde ele está. Aí termina os primeiros 40 anos de Moisés, a primeira etapa da sua história. Eram os primeiros anos de treinamento. Moisés começa a aprender as duras penas, que todas as atitudes que você toma, ela tem consequências. Falar com alguém que não pode fazer é uma coisa, tomar a atitude de matá-lo é outra. As consequências são terríveis, e ele precisou fugir do Egito. Mas quando ele foge do Egito, eu ouso dizer-vos esta noite que o coração estava triste, mas não tão pesaroso quanto se possa imaginar. Mas por que isso? Porque quando você abrir a sua Bíblia no capítulo 11 da carta que escrita está aos Hebreus, você vai encontrar dizendo que Moisés, ele não amou aquelas coisas do Egito. Ele, pelo contrário, ele preferiu sofrer o opróbrio, preferiu sofrer o desprezo do povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo. Não é porque ter por um tempo, porque ter por um pouco de tempo os tesouros do Egito. Sabe o que ele estava dizendo? Que pela fé Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus. Mas por que abriu mão? É porque a fé abre olhos para enxergar. Enquanto os nossos olhos abertos pela fé enxergam, Moisés conseguiu ver o que estava para frente. E ele diz: o opróbrio de Cristo é melhor do que os tesouros do Egito. Eu creio que Deus há de levantar o Messias, e eu quero fazer parte da história dele. E eu abro mão do mundo, eu abro mão dos tesouros do Egito. Eles são temporários, porque eu tenho em vista algo que é eterno. Nós estamos passando dias de crentes que estão na igreja anos. Não são 2 dias, não são 3 dias, não são 4 dias, mas que não tem a mesma visão de Moisés. Tem crente que tem a visão mais parecida com a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, do que com a mulher ou com a visão de Moisés, quando estava saindo da terra do Egito. Tem crente com a facilidade de olhar para trás, impressionante, mas olhar para trás nem sempre é ruim, mas amar o que ficou para trás é terrível. Disse o apóstolo Paulo, quando estava falando sobre a necessidade da igreja em buscar a salvação, ele dizia: irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Crente foi chamado para olhar para frente. Diz que o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, e aquele que põe a mão no arado e olha para trás, este não é digno de fazer parte do reino do Senhor. Aleluia. A mulher de Ló tinha umas ovelhinhas, a mulher de Ló tinha uns cabritinhos, a mulher de Ló tinha uns pulseiras de ouro, uns pendentes de ouro, ela tinha umas joias preciosas. Eu não tenho dúvida que tinha. Ló era homem rico nas regiões de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegam para tirá-lo de lá, ela olha para ele, os anjos olham para aquele casal e as 2 filhas e diz assim: olha, vocês vão fugir para aquela colina, ou melhor, vão fugir para o monte. Escapa-te por tua vida, não pares enquanto não chegar lá, e não olhes para trás. Quando ele estava dizendo não olhe para trás, ele não estava querendo dizer assim, não pode virar a cabeça. Ele estava dizendo, não bota o coração naquilo que ficou lá. Aquilo que ficou lá é para ser queimado. Quando eles vão no meio do caminho, a mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Moisés tinha muito mais do que a mulher de Ló. Moisés tinha os tesouros do Egito. Moisés estava na linha de sucessão de algum momento de Faraó, mas ele dizia, eu abro mão, eu vou para o deserto de Midian, eu não olho para trás, porque eu tenho convicção de que Deus tem algo melhor para a minha vida. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Até então, o conhecimento de Moisés com Deus não era um conhecimento profundo, mas era uma certeza de que Deus em algum momento se revelaria a ele de maneira mais interessante
interessante e mais profunda. De repente Moisés vai para casa ou para as terras de Midian. Nas terras de Midian ele conhece Zípora. Zípora o leva para a casa de seu pai Jetro. Ele começa a trabalhar na casa daquele homem, e ali na casa daquele homem ele casa com sua filha. Ali ele constitui família. Ali o tempo passa. O príncipe do Egito agora era um simples pastor de ovelhas. No deserto Moisés aprende a teimosia da ovelha. No deserto Moisés aprende que nenhuma pode ficar para trás. No deserto ele aprende que a ovelha se perde, mas que ele precisa prestar conta para o dono do rebanho. Moisés não era dono das ovelhas. As ovelhas pertenciam a Jetro. Ele tinha que chegar de noite, colocar no curral e mostrar a conta. Está tudo aqui, não ficou nenhuma para trás. Se alguma ficasse para trás, ele tinha que voltar para buscar. Se alguma ficasse para trás, ele tinha que prestar conta. Ele sabia que precisava de uma vara com um cajado na mão. Ele sabia que precisava de um pau com um arco na ponta, porque às vezes as ovelhas caíam no buraco. Ele tinha que tirar no meio de uma fenda e trazer, mas deixar para trás não podia. Ele precisava prestar conta para aquele que era dono das ovelhas. Não foi um dia, não foi um ano, não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5. Foram 40 anos aprendendo a prestar conta para o dono das ovelhas, e que era seu chegado sogro. Com 40 anos prestando conta das ovelhas para Jetro, ele aprende a conhecer Jetro. Ele aprende a ter intimidade com Jetro. O olhar do olho já sabia o que o sogro estava querendo. O olhar do olho já sabia o que o sogro estava pensando. Glória a Deus. Olhar no olho, já sabia o que o outro estava pensando. Às vezes não precisava nem falar, às vezes precisava só chegar perto, e chegando perto já estava com a situação para quase resolvida. Mas ele sabia que quando não sabia, ou quando não tinha uma solução para dar, era para o dono que ele pedia opinião, porque é o dono que precisa decidir, gente. É o dono que precisa tomar a decisão do que fazer. Então Moisés chegava e falava assim: olha, a cabritinha está doente, mas qual delas que é? É de número 1232. Ela tem um problema na perna, ela está com uma situação difícil. Como é que nós vamos fazer com esta? Se ele não sabe o que fazer, tem que perguntar para o dono. É o dono que decide o que fazer. Foram 40 anos aprendendo a dar satisfação e aprendendo a ter intimidade com seu sogro Amor, com seu sogro Jetro. Mas de repente, num daqueles dias em que Moisés ia até o lugar para prestar ou para cuidar das suas ovelhas, ele entra no mesmo lugar que já tinha entrado muitas vezes naqueles 40 anos de história. Naquele dia, Moisés observa que tinha um pé de sarça que ardia e não se queimava, ardia e não se queimava, ardia, pegava fogo, mas continuava verde. Era esquisita a visão, não era normal aquilo. E ele dizendo: o que está acontecendo diante dos meus olhos não se vê todo dia. Eu tenho algo interessante para ver ali, e eu preciso chegar mais perto. Era como se o Espírito estivesse dizendo: vai lá, rapaz, vai lá que está chegando a hora, vai lá que está chegando a hora, encosta lá para ver o que tem para acontecer com você ali naquele lugar. Quando ele encosta, e ele vai chegando perto, já não era príncipe, mas andava bem calçado, tinha sandálias nos pés, e de repente ele descobre que o fogo falava. Brava uma voz do meio do fogo, da sarça que estava queimando, mas não, estava se consumindo. Dizia: calma, rapaz, para onde você está, Moisés. Ele falou: além de falar, sabe meu nome. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Ele não sabia que era isso, não sabia. Se alguém ousar dizer que Moisés sabia o que estava acontecendo, está sendo muito ousado. Mas tinha alguma coisa queimando lá dentro, dizendo: tira essa sandália, tira, não obedece.
Obedece, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece. E ele tira a sandália do pé. Eu falei assim: agora vem descalço aqui pertinho de mim. Vem aqui, a terra é santa. Você precisa aprender algumas coisas mais, porque está chegando a hora em que eu tenho que fazer algo tremendamente grande na sua vida e na vida do meu povo, através de você. E todas as lições que você não aprendeu nesses 80 anos, eu preciso que você comece a aprender agora. A primeira delas é: a minha presença santifica qualquer lugar em que ela chegar. Tenha reverência pela minha presença, Moisés. Esse é o primeiro contato mais enfático entre nós dois. Deus não falou, mas Ele poderia dizer: estou te preparando desde o seu nascimento para uma grande obra. Aprenda, a minha presença santifica onde ela chega, e eu exijo reverência aonde a minha presença está. Iria dizendo: Senhor, aula prática, né? Tirou a sandalinha do pé e disse: está entendido. Se a terra é santa, eu descalço os meus pés, eu te reverencio, Deus. O que mais que tu queres de mim? Aí Deus fala assim: presta atenção, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e você vai voltar lá e vai libertar o meu povo do Egito. Explica para mim esse negócio melhor, porque eu acho difícil. Eu guerrio bem, eu luto bem, eu matei o Egito, talvez até na mão. Eu luto bem, estou dizendo talvez que a Bíblia não fala como é que foi. Com certeza não foi com tiro, não tinha revólver naquela época. Eu luto bem, eu escrevo bem, eu me direciono bem, eu faço contas matemáticas como poucas pessoas fazem. Eu sou preparado em muita coisa.